financeiras, a planilha que está lá disponível para vocês baixarem tem uma boa explicação sobre os termos e argumentos que fazem parte dessas funções. Vocês vão ver que elas são bastante simples de utilizar e acredito eu que vocês não vão ter dificuldade. Todo mundo vai conseguir resolver esses exercícios de forma bem tranquila, porque essas funções financeiras, elas são funções que meio que se complementam. A gente tem VP, VF, a função para descobrir juros, e basicamente todas elas usam os mesmos parâmetros. Por exemplo, a função taxa usa os mesmos parâmetros da função VP, só que organizados de formas diferentes. A gente tem função para descobrir qual é o valor do produto quando você tem uma taxa de juros e uma quantidade de parcelas. A gente tem função para descobrir qual foi a taxa de juros que foi paga em cima daquele produto, baseado em uma quantidade de parcelas específicas que você pagou. E também tem função onde você tem o valor final do produto, tem a taxa de juros, e através desses argumentos você consegue descobrir em quantas parcelas o produto foi pago, por exemplo. Então, são funções distintas, mas que usam argumentos semelhantes, só organizados de formas diferentes entre si. Aqui na planilha, a gente vai ver ó, que. Opa, chegou alguém. Pronto. O Daverson. Certo? Nessa planilha aqui, ele tem dá uma breve explicação sobre conceitos básicos de matemática financeira, certo? O que é o VP, o valor presente? Tem uma função que se chama justamente isso, para descobrir o tal valor presente. O valor presente é o valor total do capital inicial, seja investimento ou empréstimo, ou seja, é o valor do produto sem nenhum acréscimo de juros, certo? Também conhecido como valor principal ou valor nominal. Exemplo, quando você pede dinheiro emprestado, o dinheiro que você pegou, o valor emprestado, é esse valor presente. O valor que você vai pagar com todas as taxas de juros já é valor futuro, por exemplo. Os juros, remuneração do investimento ou empréstimo por um certo tempo, podendo ser definido como aluguel pago pelo usuário do dinheiro. E esses juros aqui que o Excel usa já é juros composto, pessoal, viu? A gente tem a taxa, razão entre os juros recebidos ou pagos no fim de um período de tempo e o capital inicialmente empregado. A taxa de juros é sempre relacionada ao tempo, as mais utilizadas ao ano, ao semestre, ao quadrimestre, ao trimestre, ao mês e ao dia. O prazo é a duração do investimento ou do empréstimo, o tempo, né, que aquele investimento durou. O valor futuro, também conhecido como valor final, é o valor que vai ser pago após todos os acréscimos de juros, por exemplo, e ele tende a ser maior do que o valor presente. E valor das prestações é através da função PGTO, ou pagamento. Pagamento é recebimento periódico de pagamentos constantes, ou seja, parcelas com uma taxa de juros constante. A gente vai ver basicamente as funções que se aplicam a cada um desses casos aí. Então, vamos começar aqui. No nosso primeiro caso de funções financeiras do Excel, a gente tem aqui ó, o VF, baseado na função valor futuro. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês possam entender melhor. Digamos que eu tenho um valor futuro de R$ 491,58. Deseja-se fazer uma poupança de R$ 300 por mês. Certo? Então, R$ 300 é a taxa que vai ser paga por mês. Durante 20 meses. Né? O 20 é a quantidade de parcelas, por exemplo. E a taxa de juros mensal é de 2,5% ao mês. Qual o valor poupado no fim do período? Aí a gente tem aqui a função VF, certo? Aí quais são os argumentos da função VF? Ó? A primeira coisa que você deve informar aqui é a taxa de juros, 2,5%. Está aqui.
Depois, a quantidade de parcelas, que é 20 meses. E, por último, o valor que vai ser pago por mês, né, R$ 300. A gente usa menos 300 porque funções financeiras, você usa o negativo para indicar que é um dinheiro que você está dando, que você está perdendo, né, por assim dizer, perdendo, pagando, por isso é negativo. Certo? Então, qual é o valor futuro aqui? R$ 491,58. No caso, esse valor retorna o valor futuro de um investimento de acordo com os pagamentos periódicos e constantes com uma taxa de juros constante. Por exemplo, função VF. Bom, primeiro argumento, vou botar a lupa aqui. O primeiro argumento da função VF é justamente a taxa. Você tem que informar a taxa 2,5%. Por isso que aqui ele indicou através da porcentagem. O segundo argumento é o número de períodos ou número de parcelas. A gente tem aqui que o número de período é 20. Então, número de períodos igual a 20. E PGTO, que é o valor que vai ser pago em cada mês, R$ 300. Logo, eu indico menos 300. Ontem eu falei para vocês que toda função do Excel cujo argumento se encontra entre colchetes, significa que aquele argumento não é obrigatório em alguns casos. Nesse nosso caso aqui, não é obrigatório, porque eu não tenho nem o valor presente, nesse caso, e eu não tenho nem o tipo. Esse tipo vocês vão já entender o que é. Mas, basicamente, só é obrigatório taxa, parcelas e o valor de cada prestação, nesse nosso primeiro momento. Então, fazendo isso, a gente chega justamente no valor que vai ser pago no final. R$ 7.663,40. Então, no final de tudo que foi pago, quanto é que eu vou ter depositado? É essa taxa aqui. Certo? Usando esses três argumentos. Alguma dúvida, pessoal? Professor, sempre vai ser menos o valor? Vai ter esse nozinho de menos? Porque se você não colocar menos, o que acontece? Menos 7 mil. Ele dá a entender que você está pagando R$ 7.663. Que, na realidade, nós estamos pagando 300. Digamos que seja todo mês eu estou tirando esses 300 do meu bolso e estou depositando numa conta bancária, por exemplo. Por isso que a gente usa menos. O menos dá a ideia de que você está tirando um dinheiro que você tem nesse momento só para ter um investimento lá no futuro, gerando, no caso, esse valor. Tranquilo? Tranquilo. Professor, esse valor é com o que já vai render? Ou é só o que eu depositei? 300 vezes 20? Não, né? Já é com o que rendeu. Exatamente. É com o que Tá. rendeu. Se você fosse pegar só 300 vezes 20, sem nenhuma taxa de juros, seria de R$ 6.000, por exemplo. Então, seria um valor totalmente diferente. Tranquilo? Sim. Prof, Oi. e como é que ele sabe que é por meses? Porque tem outros tipo anual e tudo mais. É porque, naturalmente, o número de períodos o Excel entende que é por mês. Certo? Originalmente, a função de sua forma mais básica. Porque ele tira esse conceito justamente de aplicações mensais, parcelas e tal. Tranquilo? Ok. Uhum. Beleza. E aqui ao lado ele só indica, se você fosse fazer através do assistente de função, certo? Onde você indica a primeira taxa, o número de períodos ou o número de parcelas, o pagamento ele não indicou, no caso, só para vocês entenderem a diferença de você substituir, no lugar de você colocar o menos 300 como pagamento, e colocar ele como valor presente. Por quê? Porque 300 foi a primeira taxa que eu depositei. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Ponto. Então, como 300 foi o primeiro valor que eu depositei,
Então, 300 também pode ser considerado como um valor presente. Só que aqui ele já vai me gerar um resultado diferente, que é justamente o R$ 491,58, que aqui já no caso é o valor da aplicação mensal com a taxa de juros embutida nela. Então, depende do que você deseja descobrir, por exemplo. Se você deseja descobrir o valor total, que no caso é de quanto vai ser aplicado no final do mês, depois de todas os depósitos mensais, então você tem que colocar o 300 como pagamento, que é aquilo que você está depositando mês a mês. Só que a gente vai ver que essas funções financeiras, elas são muito flexíveis, certo? Aqui, a princípio, é só uma explicaçãozinha básica, mas na segunda planilha a gente vai ver caso a caso. Aqui embaixo, nós temos já o uso do valor presente, certo? Uma loja oferece um refrigerador em 10 parcelas de R$ 120. Aqui eu já tenho o valor de cada parcela e a quantidade de parcelas. A gente sabe que a quantidade de parcelas pode ser chamada de NPR, no próprio argumento da função. E o 120 é o PGTO, que é o valor, é o pagamento que está sendo realizado em cada mês. Deixa eu deixar aqui separado. Número de períodos 10 e o pagamento é 120. A taxa é de 4,5%. A loja informa que a taxa de juros é de 4,5% ao mês. Qual o valor à vista do produto? Nesse caso, a gente usa a função valor presente, aqui, ó, indicada acima, certo? Ó. Vou deixar a função para a gente ver os argumentos direitinho. O primeiro argumento que você indica na função valor presente é a taxa, certo? A taxa de juros, que nesse caso aqui, nesse nosso caso, é 4,5%. O segundo argumento é o período, ou o número de períodos, ou as parcelas. 10, nosso caso aqui. O próximo argumento é a quantidade ou os valores a ser pago, né? Os valores que serão pagos, de 120. Certo? Então, aqui a nossa função, ó, ela retorna na caixinha aqui, ó, onde você indica a taxa, períodos e pagamento, ele retorna um valor bem grande, ó, 949 mil, né? Aqui eu vou até aplicar a máscara, pronto, R$ 949,53. Se você não aplica a máscara, sem a máscara, ele aumenta a quantidade de casas decimais que você visualiza após a vírgula, né? Mas nesse caso, a gente pode aplicar a máscara de contábil para ter o valor mais abreviado, R$ 949,53. Esse seria o valor do produto se fosse pago à vista, né, sem a taxa de juros acrescida a ela. Certo, pessoal? Então, aqui a gente já consegue ver ó, que VF você usa quando quer descobrir o valor de determinado produto ou determinado investimento com a taxa de juros embutida a ela. E VP você utiliza quando você quer descobrir o valor daquele produto sem os juros acrescidos, como se fosse uma espécie de pagamento à vista. Certo? Então, o valor presente é o valor total correspondente ao valor atual de uma série de pagamentos futuros. Por exemplo, quando você toma uma quantia de dinheiro emprestada, a quantia do empréstimo é o valor presente para o concessor do empréstimo. Tranquilo, pessoal? Beleza. Tá, vamos aqui para baixo, a gente vai ter agora, se eu quiser descobrir qual foi a taxa de juros aplicada em um financiamento, por exemplo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Qual a taxa de juros de um financiamento em que o valor à vista, o VP, o valor presente, é 3 mil e vai ser pago em 15 parcelas de R$ 340. O primeiro argumento que você tem que informar na função taxa é o número de períodos ou o número de prestações. Nesse nosso caso aqui, são 15 parcelas.
O próximo argumento que a gente precisa informar é o valor de cada prestação, o valor pago mensal, que nesse nosso caso aqui, ó, R$ 340. PGTO, o pagamento, o correto é nós informarmos ele negativo. E o último argumento que a gente precisa informar é justamente o valor presente ou o valor à vista daquele produto. Nesse nosso caso aqui, é 3 mil. O valor futuro não é obrigatório, a gente não precisa informar, nesse nosso caso, nem o tipo, nem estimativa. Ao dar Enter aqui, a gente consegue chegar no resultado. Qual foi a taxa de juros aplicada a esse investimento? Nesse caso, ele arredondou, certo? Ó. Só que a gente aumenta o número de casas decimais, justamente, lembrem-se, viu lá na máscara, ó, opção, aumentar casas decimais, para ter uma noção do valor mais adequado. Ele arredonda para 8%, mas é 7,5%. Né? Se você aumentar mais ainda o número de casas decimais, ele vai dizer que é 7,51%. Mas 7,5 ou 7,5 já está bom. Por isso, pessoal, que sempre que vocês realizarem um cálculo, que o resultado for em forma de porcentagem, o adequado é vocês aumentarem o número de casas decimais pelo menos uma vez, só para ter certeza de que aquele valor não está sendo arredondado, porque ao diminuir o número de casas, a gente sabe que o Excel vai arredondar. A partir de 7,5, ele arredonda para o próximo número. Então, aqui o nosso valor mais adequado é 7,51 ou 7,5%. Tranquilo, turma? Tranquilo. Professor, Diga. se por acaso, tipo assim, o senhor botou o valor da prestação de 340, mas se nem todas as prestações forem do mesmo valor? Está dizendo assim, se cada mês a prestação mudar, Se cada mês, ou então se porventura um mês em questão a parcela mudar, não sei. não, mas isso aí vai depender Como é que do tipo de pagamento ou do tipo de financiamento que está sendo realizado. A função taxa, certo, na sua forma mais básica, ela não trabalha com pagamentos variáveis. Aqui é se você quiser apenas descobrir a forma do seu pagamento com... o seu resultado oriundo de pagamentos com valores fixos. Caso você queira descobrir com valores, com pagamentos variáveis, aí você tem que adaptar a sua função. Mas a gente vai ver formas de adaptar essas funções financeiras aí. Ei, professor, boa noite. Oi. Boa noite. O sinal de menos tem que colocar sempre no valor da prestação, é? Sempre no argumento que se chama PGTO. Certo. Tranquilo? Prosseguindo. Quero descobrir, digamos que eu tenha o valor total do produto. E eu tenho a quantidade de parcelas. E eu tenho uma taxa de juros. Quero descobrir qual é o valor da parcela. Para descobrir o valor da parcela é função PGTO, ou pagamento. Na função PGTO, pagamento, o que vai ser negativado, lembrem-se, nas funções financeiras que não são pagamento, o argumento PGTO é negativado. Mas no PGTO, o que vai ser negativado vai ser outra coisa. Beleza, pessoal? O que vai ser negativado vai ser o valor futuro, nesse caso aqui, ó. Então, qual o valor da prestação que se pagará para juntar R$8.000 em 30 meses a uma taxa de juros de 3,6% ao mês? Então, primeiro eu preciso informar taxa, que é 3,6%. O próximo argumento que eu preciso informar é o número de períodos, que é 30. Ó, atenção aqui, ó. O próximo argumento da função PGTO é VP, o valor presente. Só que nesse caso, nós não temos o valor presente. Nós temos o valor final. Ó. Quando ele diz qual o valor da prestação que se pagará para juntar 8.000, 8.000 é o resultado final que ele deseja obter. Então, esses 8.000 é o VF. Então, onde é que o VF, que está entre colchete, passa a ser obrigatório?
Quando eu não tenho o valor presente e tenho o valor futuro, é porque, obviamente, nesse caso, eu preciso usar o valor futuro. O que a gente faz? Pula o valor presente, ó, ponto e vírgula, vai para o valor futuro. O valor futuro é 8.000. Nesse caso, menos 8.000. Porque na função PGTO, o que você negativa é o valor futuro. Aqui a gente descobre o valor de cada prestação. R$ 152,44. Se você não negativa 8.000, o valor fica menos R$ 152,44. Mas você pode optar por fazer isso aqui, ó. A gente já negativa o PGTO nas outras funções. Se você quiser, você pode negativar o próprio PGTO, botando menos PGTO lá no início, certo? Mas muitas pessoas não acham essa forma mais adequada de fazer e na PGTO eles negativam o VF, porque não é muito ortodoxo você negativar uma função lá no início. Porque aí, pessoal, abre brecha para erro, não abre, não? Exatamente. Porque, tipo, se você botar o PGTO, tipo assim, negativo, tudo que tá dentro do parênteses vai ser negativo também, né, não? Exato. Abre margem para erro. Beleza? Então, aqui, função PGTO para descobrir o valor de cada parcela. Próximo. E última, né? Quero descobrir o número de parcelas. Eu tenho o valor final, eu tenho o valor por mês, vai ser pago por mês, e eu tenho a taxa de juros. Através desses argumentos, eu quero descobrir em quantas parcelas foram pagos utilizando esses dados. Função NPR. Onde o primeiro argumento que você indica é a taxa de juros. Próximo argumento é o PGTO, o valor que está sendo pago por mês, que é o 250. Nesse caso aqui, ó, eu também não tenho o valor presente. Eu só tenho o valor futuro, que é os 5.000. Então, você pula o valor presente, vai para o valor futuro, certo? E coloca 5.000. Se você já está negativando o PGTO aqui, então você não precisa negativar o valor futuro. Beleza? Ao dar Enter, o valor está meio quebrado. Nesse caso aqui, a gente diminui o número de casas decimais, porque número de parcelas não tem como dar quebrado. 15,6 parcelas, não existe isso. Então, a gente diminui. O mais adequado é que sejam 16 parcelas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Agora vamos... Tranquilo. Cliquem na segunda planilha aí, pessoal. Agora a gente vai sair preenchendo os valores que nós temos aqui. Ó. Vocês vão preenchendo junto comigo. Vamos lá. Primeiro caso. André Luiz tomou um empréstimo no valor de R$150 mil. Está aqui, ó, 150 mil. Por que está entre parênteses, pessoal? Vocês sabem por que está entre parênteses esse valor? Ninguém? Por que está entre parênteses? Por que esse 150 mil está entre parênteses? Que ele vai ser negativado? Isso, ó. Menos 150 mil. E aí, quando a gente dá Enter, ele deixa esse valor entre parênteses para indicar que ele está negativo. Mas se você aplicar a máscara de contábil, fica menos RS 150 mil. Então, tanto faz. Então, sempre que vocês encontrarem um valor que está assim, ó, menos 100 e der Enter, ó, ele pode ficar entre parênteses ou ele pode ficar com o sinal de negativo na frente. As duas formas são corretas. Ó. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, vamos lá. Mas essa questão do tá entre parênteses e ter o sinal de negativo vai variar de, como é que se diz, de situação, né? Sim. Nem sempre a gente vai poder deixar entre parênteses. Ó, André Luiz tomou um empréstimo no valor de R$150 mil, acertando um prazo de 6 meses e uma taxa efetiva de juros compostos igual a 2% ao mês. Os juros serão pagos no final.
junto com a devolução do capital. Calcule, mediante o emprego de uma função financeira apropriada do Excel, o valor a ser pago no encerramento da operação e os juros incorridos. Então, a gente tem aqui, ó, função VF, onde a nossa taxa está bem aqui, ó, 2%. Onde é que está o nosso número de períodos, pessoal? Aqui, né? Ó, 6 parcelas. A gente tem valor de pagamento aí, pessoal? Não, né? Não. Então, não informa. O que a gente tem é o valor presente, ó, que foi o valor que ele pegou de empréstimo, menos 150 mil, que no caso é o B3. Ponto e vírgula. Agora, o que ele quer saber? Ó? Calcule, mediante o emprego de uma função financeira apropriada do Excel, o valor a ser pago no encerramento da operação e os juros incorridos. Então, ele quer saber o valor que vai ser pago lá no final, no finalzinho. Beleza? Então, você coloca 1 ou você coloca 0 para indicar se é no começo do período ou se é no fim do período. Como ele quer saber lá no finalzinho, você coloca 0. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ao dar Enter aí, vocês vão chegar no resultado. Agora, o que eu quero que vocês façam? Não Professor, Oi. o meu apareceu em vermelho entre parênteses. Porque está negativo. Eu acho que tu não negativou. Mas os 150 lá em cima já não estava negativo, não? Pronto. Faz o seguinte, tu pega os 150 mil e aplica a máscara de contábil nele. Apliquei e apareceu menos R cifrão 150 mil. E aí o teu VF está como agora? Não, continua assim, que eu já tinha feito isso antes, mas não deixei aplicada a máscara, eu só botei para poder ver. Como estava 150, quando eu fiz aqui o VF, não, agora eu baixei, o meu VF já está com negativinho na frente. Eu não fui eu que botei não, esse negócio aqui veio no automático, hein? Será? Tá agora, bom. porque eu botei na minha mente não colocar o negativinho na frente. Mas foi, obrigada. Beleza, pessoal? Ó, então, como é que eu sei que eu vou ter que colocar 0? Quando ele perguntar, ó, quando ele indicar para você, ou informar para você que os juros serão pagos no final, junto com a devolução do capital. Certo? Então, se ele indicar isso aqui para você, você coloca 0. Se ele não indicar nada, é porque é o VF convencional e você não precisa colocar nenhum e nem 0. Agora, o que vocês precisam descobrir? Qual o valor dos juros em dinheiro, não em porcentagem? Como é que a gente descobre o valor dos juros, pessoal? 150 mil menos 168.924, não? Igual 168 mil, né? Menos 150. Vamos ver se o sinal de negativo vai atrapalhar. Ele vai somar, né? Vai, porque menos com menos, né? A gente sabe que dá mais. Então, é adequado a gente fazer isso aqui, ó. Vai. Beleza, pessoal? Lá, matemática lá do ensino fundamental, né? Mais com menos, menos com mais. Sinal igual é sempre negativo. Sinal diferente é sempre positivo. Sinais iguais sempre positivo. Sinais diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior. Sinais iguais, sempre positivo, sempre vai somar. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. A gente chega aí, ó, 18.924. Vamos para a próxima? Aqui, com essa explicação, vocês conseguem resolver o exercício tranquilamente. Eu acho que chega a ser uma das atividades mais fáceis até.
Mariana quer fazer uma aplicação hoje para possuir 25 mil reais daqui a um ano. Então, o objetivo dela é chegar nos 25 mil. Deixa eu aplicar o contábil, porque eu tenho... Vocês podem até chamar isso de toque, mas sempre que eu vejo valor financeiro no Excel, eu tenho que aplicar máscara. Se eu vejo só o valor, sem a máscara, para mim, não é dinheiro. É um número qualquer. Então, sabendo-se... Também. Pois é. Sabendo-se que a taxa de juros compostos dessa operação é de 3% ao mês, quanto será que ela deverá aplicar? Certo? Então, a função que nós vamos utilizar já está sendo indicada aí como VP. Primeiro argumento que nós devemos indicar aí no VP é a taxa, está bem aqui em cima, 3%. O próximo argumento que nós precisamos... Opa, chegou alguém. Pronto, boa noite, Tatiane. O próximo argumento que nós vamos indicar é o número de parcelas, 12. Próximo argumento que nós vamos indicar é o PGTO, o pagamento, mas nós não temos esse valor indicado. O que nós temos é apenas o valor futuro. Se não temos o PGTO, a gente pula ele e vai direto para o valor futuro, que é 25 mil, certo? É o que eu quero atingir. Zero, a gente indica zero, para indicar também, né, a taxa de juros, obviamente, é no fim do período de cada pagamento, esse juros vai ser aplicado, normalmente. Na maioria dos casos, a gente vai colocar zero mesmo para poder chegar no resultado. Então, fazendo isso, vocês vão descobrir quanto a Mariana deve depositar lá no início para poder chegar nos 25 mil. Tranquilo, pessoal? Então, a gente determina aí que ela deve iniciar ou deve investir 17 mil reais. Seguindo essa taxa de juros, de 3% ao mês, ela... Opa, peraí, está negativo. Se você não quiser que esse valor apareça negativo, tem que negativar quem, pessoal? O 25? VF, no caso, né? É. Beleza. Se você não quiser que esse valor apareça negativo, a gente coloca o próprio sinal de menos lá no futuro. Agora, professor. Oi. Aqui eu coloquei... O meu não precisei botar o negativo e ele não negativou o resultado. Tá vermelho? Tá só a cor vermelha. Quer dizer que é isso que negativou? Quer dizer ou não? Que tá negativo. Certo. Tanto é que se tu pegar esse valor aí e aplicar a máscara contábil, olha aí o que acontece. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Tá certo. Pessoal, Oi. eu não entendi por que esses 17 mil. Isso quer dizer que se dentro de um período de um ano ela quiser atingir 25 mil, ela tem que começar como é que se diz? A poupança dela com 17.534, né? Isso. Entendi. Próximo. Número de parcelas. Após quantos períodos ou parcelas um capital no valor de R$800 torna-se igual a 1.000, aplicado a uma taxa igual a 2% ao período. Então, a função aqui é a função NPR. Primeiro argumento é a taxa, que é o nosso B25. O próximo argumento é o PGTO, ou pagamento, que é 800. Ele já está até negativo. Vermelho, ele já está até negativo. Menos não aparece, mas se você aplicar a máscara de contábil, o sinalzinho de menos vai aparecer. O próximo argumento é o valor presente. Opa, atenção, calma. 800 é o
não é o PGTO, perdão, a gente pula o PGTO, porque 800 é o valor presente. Já está sendo indicado aqui como VP. O próximo argumento agora é o valor futuro. Ó. Eu tenho um valor futuro aqui. Ó. Se eu tenho um valor futuro, o adequado é eu indicar esse valor futuro na minha função. Beleza, indiquei o valor futuro. Afinal, o que eu quero saber é justamente isso. Após quantas parcelas os meus R$ 800 vão se tornar R$ 1.000. Tem o valor presente e tem o valor futuro. Eu quero descobrir como isso vira isso, nesse caso. Né? 0, que é convencional, é um pagamento convencional, comum, do tipo. Ao dar Enter, a gente chega no valor que indica que são 11,27 ou 11 parcelas, 11 prestações. Eu acredito que ele acaba, se eu diminuir o número de casas decimais, ele arredonda, deixa no 11. Ele deixa no 11. Professor, Oi. no caso, qual é esse valor que a gente não tem, que a gente botou um ponto e vírgula 2 vezes? PGTO, o pagamento. Não pagamento. interessa saber quanto vai ser pago por mês. Eu só quero saber quantas parcelas são. Entendi. Pessoal, o VP é o valor presente. Esse valor presente é o quê? É o que eu peguei de empréstimo? É o que você... É o investimento inicial. O capital inicial. Entendi. Tipo, então, no caso, aquele 17 lá da outra seria o VP da moça, né? Isso. Exatamente. VP. Entendi. E esse valor futuro é o final, né? Tipo, do investimento, né? O valor que ela vai tirar. Tipo, Exato. Quando você... eu vou depositar aqui R$ 10.000 na poupança. Esses 10 mil é o valor presente. Você depositou agora. Daqui a 3 anos, o que tiver na conta, se você não tiver mexido, né, que foi adicionado juros, os depósitos que você foi fazendo mensal, esse dinheiro, digamos que tenha, daqui a 3 anos, tenha, sei lá, 25 mil. Esses 25 mil é o valor futuro. Entendi. O que é que nós temos agora aqui? Ó? Um capital no valor de R$ 3.600, certo? Ó, capital, VP, valor presente, foi aplicado por 5 meses a 4% ao mês. Essa foi a taxa 4% ao mês. Qual o valor de resgate? Certo? Então, eu quero saber quanto eu vou ter no final. Valor futuro. Então, o que nós temos aqui? Taxa. Primeiro argumento do VF é o 4%. Número de períodos ou parcelas. B35, que é o próprio 5. PGTO, argumento que eu não tenho, a gente pula e vamos direto para o valor presente, que foi aplicado lá no início, 3.600. Nesse caso aqui, o que é que tem que ser negativado, pessoal? Zero, esqueci. O que é que tem que ser negativado? Nesse caso. Tem que negativar, professor? O 3.600? Exato. Você dá Enter aqui, mas chutei, não sei por que não. Oi? Só foi por dedução, não entendi por que ele tem que ser negativado, não. Ele já está negativado. Se você contabilizar formato de número de E você não pode negativar a taxa, nem as parcelas, né? Não, a taxa negativa... A taxa não é um valor financeiro. Não é um valor... Exato. É abstrato, né? Taxa é abstrato, juros é abstrato. O que é sólido, em teoria? O dinheiro. Aquilo que você dá. Então, por isso que ele é negativado. Mas ele já está. Pessoal, tudo que está vermelho aí, ó, está negativado. Se você quiser ver melhor, é só mudar a máscara para a moeda, a contabilização. Aí você vê melhor. Menos 800. Tranquilo? Uhum. Então, esse 3.600 aqui, ele está em vermelho porque... como é que se diz? Ele é um valor que já foi depositado, já foi tirado do próprio bolso, né? Para iniciar a poupança, né? Exatamente. Entendi. Então, professor, se o 3.600 está negativado, já tinha esse conceito aqui que eu falou mesmo, que 4 porcentagem, número de parcela, não dá para negativar. Só que pode negativar realmente o valor. Por que esse valor tem que negativar? Ele já está vermelho aqui, ainda tem que dar sinalzinho de menos? Não vai deixar ele positivo? Não precisa. Não precisa. Tanto é que eu não negativei. Ó.
Agora, sim, se esse valor estivesse positivo, dentro da função, você teria que negativar. Ah, entendi. Entendeu? Beleza. Próximo. Um investidor recebeu R$ 6.200 após 8 meses, considerando uma taxa igual a 2% ao mês. Qual o valor do capital inicial? Sempre que eu quero saber quanto foi investido inicialmente, eu devo utilizar a função VP. Certo? Nossa taxa está aqui, ó, 2%. O número de períodos ou parcelas, prestações, é 8. O pagamento nós não temos, não precisamos dele para chegar no resultado. O que nós temos é o valor futuro. Ó. Depois de 8 meses, eu recebi R$ 6.200, ou seja, após todas as aplicações, do que eu recebi foi 6.200. Então, esse 6.200 é o valor futuro. Né? E 0, porque é um pagamento programado para o fim do período, é um pagamento comum, convencional. Certo? Vocês vão já entender quando é que tem que usar 1, pessoal. Vamos a gente já chegar lá. Por enquanto, é só o 0 mesmo. Ó, a gente tem o valor. Né? Esse valor aqui está negativo, porque foi o que eu investi lá no começo. Né? Como eu paguei, eu tirei esse dinheiro do meu bolso, por isso que esse valor é negativo. Vocês estão conseguindo entender, pessoal, por que alguns valores ficam negativos e outros não? Professor, Foi. eu apliquei a contábil no VP aí foi azul, ficou vermelho não, mas está com sinal de negativo. Não, pois é, nem tudo que está vermelho vai ficar negativo, só os valores que já estão aqui, ó, indicados, certo? Tipo esse daqui, ó, 2.500. Aí no caso aqui, professor, esse meu VP aqui é 5.000, né, 200 e pouco, aí, uns quebrados. É o valor que eu investi, né, no começo, e depois de, como é que se diz, 8 meses, tendo uma taxa de 2%, eu consegui tirar 6.200, né? Exato, exatamente. Entendi. Próximo. Uma aplicação no valor de R$ 3.500 gerou um valor futuro igual a R$ 5.142,65 após 5 meses. Qual a taxa mensal da operação? Então, aqui eu quero saber a taxa percentual, através da função taxa. A função taxa, nós primeiros devemos indicar o número de parcelas, número de períodos. São 5, foram 5 meses. O PGTO, o pagamento, nós não temos. Então, quando você não tem aquele valor, você não informa. Porque quando você não tem aquele valor, é porque você tem outros elementos que vão fazer você chegar no resultado. Agora a gente vai indicar valor presente. Temos valor presente? Temos, que é o 3.500. Valor futuro? Temos valor futuro. Está aqui, ó, R$ 5.142,65. E o tipo é 0. Lembrem-se, pessoal. Quando é 0 o tipo, você coloca se você quiser. Se você quiser finalizar a função assim, certo? Já dá certo. Mas se você quiser colocar o 0 e dar Enter, também dá certo, dá o mesmo resultado. Igual o PROC-V. Oi. Mas aí, pessoal, não abre margem para erro também, não? Esse negócio de não botar o 0? Não, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui não abre margem para erro, não. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Agora sim eu quero descobrir se vai ser pago por mês. No aparelho de som é anunciado à vista por R$ 600, ou em 3 parcelas, sem entrada, para uma taxa de juros compostos igual a 3% ao mês. Agora eu quero descobrir qual é o valor de cada parcela. Beleza? Função PGTO. A gente tem que indicar primeiro a taxa. Nossa taxa. Ei, pessoal. Oi. O meu aqui deu
vermelho do negativo, mas é porque tipo, é o valor que vai ser pago, é? Por isso que tá vermelho? Aonde? Aqui? Não, no final já. Ah, tá dizendo aqui, nesse resultado, né? É, no resultado já deu 212,12 centavos. Sim, sim. Aí É normal, é normal. Porque vai ser o valor da parcela, né? Que vai ser pago, Isso. né? Você está pagando, Entendi. você está pagando, você está perdendo esse dinheiro. Ou dando esse dinheiro, para ficar mais específico. Número de períodos, que é o 3. Certo? Valor presente, que a gente já tem indicado lá em cima. R$600. Certo? Não tem o valor futuro, não precisa indicar. Né? Se eu pulo ele e indico o 0, se eu quiser. Fazendo isso, nós chegamos no resultado R$212,12. Eu estou pagando por isso que está vermelho ou negativo. Agora nós temos esse caso aqui. Ó. Uma TV é anunciada à vista ou em 1 mais 4 prestações, considerando uma taxa composta igual a 2% ao mês. Qual o valor das parcelas? Ó? É como se eu tivesse uma entrada, certo, pessoal? Eu paguei o valor e parcelei o resto. Tranquilo? Função PGTO, onde... Como é que a pessoa pode repetir? Ó, aqui eu tenho... São 5 prestações, mais uma prestação eu dei de entrada. 1 mais 4. Beleza? Logo imaginei que seria entrada. Então, nossa taxa está aqui, ó, 2%. O nosso número de períodos ou parcelas é o 5. O nosso valor presente é o 1.200. Não temos valor futuro ou valor final, então não indica. Agora eu preciso colocar um 1 para indicar que dentre essas prestações eu já dei uma entrada. Tranquilo, pessoal? O 1 é o pagamento. Um pagamento foi feito no começo do período. No caso aí, pessoal, esse 1 aí, como é que se diz? É porque ele pagou a entrada, né? Exato, exato. Aí, se ele não tivesse pago a entrada, aí no caso seria 0? Seria 0. Como eu paguei a primeira prestação logo no ato da compra, então eu coloco 1. 1 é quando um pagamento foi feito logo no começo do período. E o 0 é quando não foi feito nenhum pagamento no começo. Todos os pagamentos foram feitos no final direitinho. Normal. Né? Aí, no caso, então, aí, ele pagou uma de 249, foi? Aí ficou mais 4 de 249? Isso. Entendi. Professor, pode mostrar a fórmula, por favor? Posso sim. Ó. Ok. Obrigada. Nada. Aí já Oi. Já esses dois casos aí não precisa botar o sinal de menos. Não, porque... nesse caso aqui não precisa. Não precisa. O próprio pagamento já é negativo, entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Professor, Oi. eu coloquei essas parcelas, essa fórmula aí, essa última, coloquei a 1, que deu 249, e experimentei colocar a 0, que deu 254. Por que essa diferença? O que é isso? Sim, tu tá falando aqui, né? Ó. Essa aí mesmo que a gente está tratando. Tu não colocou nada, né? Ou 0. Coloquei primeiro 1, deu esse 249, e agora testei, coloquei o 0 para ver uma gracinha. Aí deu esse valor aí de 254,59. Por que essa diferença? É porque quando você paga uma entrada, você reduz a taxa de juros do produto. Por exemplo, o juro só é aplicado nas 4 prestações, não é aplicado na primeira. Entendi, legal. Aí, como ele abrevia esse valor que foi sem juros, para as outras prestações, acaba ficando um pouquinho menor. Entendi. Tipo aquele negócio de amortização, né? Isso.
Ah, legal, entendi, professor, valeu. Próximo. Pedro financiou um micro-ondas no valor à vista de R$ 600, pagando parcelas postecipadas de R$ 212,12. Sabendo, aqui é só para deixar Me confundir a nossa cabeça. só para deixar bonito, pessoal. Sabendo só que pra a taxa vai ser pago depois de qualquer jeito. Sabendo que a taxa de juros cobrada foi igual a 3% ao mês, calcule o número de parcelas pagas através da função NPER. A nossa taxa é 3%. Professor, no meu aqui, né, eu fiz tanto com 0 e com 1. Aí não tem diferença, não. Dá o mesmo resultado. Nessa daqui? É. Vamos ver aqui, vamos entender aqui. O nosso VP é 600, mas aqui é porque tu está descobrindo o número de parcelas, né, cara? O número de parcelas não vai fazer diferença. Não tem como, não faz diferença. Né? E não temos valor final, a gente pode só colocar assim, se quiser, ou sem nada. Né, ficar critério de vocês. Então, pessoal, basicamente... Oi, pode falar. Aí, no caso, professor, como é que se diz? O último critério, né? Ele só vai funcionar para pagamento, né? Bem dizer. Isso. Que é o pagamento que você consegue, né? Como é que se diz? Fazer que nem aquele negócio lá da entrada, né? A única coisa que dá para fazer. Entendi. Exato. Agora, se você quiser saber... Quando o pagamento é à vista, vai ter que colocar professor? Quando você dá... Não. Você coloca quando uma parcela foi paga como uma entrada já. Certo? Agora, pessoal, se você quiser descobrir quanto é a taxa ao ano, ao semestre, ao quadrimestre, ao trimestre, ao mês, aí você vai ter que fazer uma alteração na função. Se a taxa está comum, convencional é por mês, e eu quero saber qual é a taxa anual, então você vai ter que pegar o valor referente à taxa e multiplicar por 12. Se é bimestral, multiplicar por 2. Se é semestral, e por aí vai. Não tem como não tem um argumento da própria função que mude isso. Você tem que manipular usando a lógica. Tranquilo, pessoal? Entendi. Só que assim, taxa de juros anual, trimestral, bimestral, é um negócio, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca vi, nunca passei por uma situação onde tinha... A menos que você queira saber quanto foi os juros recolhidos durante todo aquele ano, por exemplo. Aí você multiplica. Porque, pessoal, tem certos tipos, né, de operações financeiras, eles trabalham com juro anual, não é juro do mês. Porque do mês, né, sempre vai mudando todo mês o juros, não. Se é título de capitalização, isso, juros. Por exemplo, eu comecei pagando, se o juros for mensal, né, tipo, eu começo pagando 300 agora, aí vai aumentando todo mês o valor da parcela. Se o juros for anual, né, aí só vai mudar por ano. E tem tipo de investimento que usa esse tipo de juros. É por isso que tem aquelas aplicações que quando você faz, mas você tem que passar 5 anos sem mexer se você quiser receber um determinado montante. Aí, eu acredito que sim. Eu não sei como é que funciona assim em si, mas tem esse tipo de operação. Entendi. Pessoal, eu quero que vocês peguem o arquivo que eu enviei ontem no grupo, Agência Automóveis. Essa planilha aqui, ó. Eu quero que vocês baixem ela. Baixem ela ou abram se já tiverem baixado ontem. O meu já está aberto aqui. Agência Automóveis, né? E troque V. Cadê? Tá aberto já.
Então, vamos chegar nos resultados, certo? Nós temos aqui os valores, como se fosse, aqui é como se fosse o valor presente, né, do determinado carro, do determinado veículo. Nós temos o valor de entrada. É o valor que você deve... a gente tem a taxa de entrada, digamos que aqui estabelece que seja 20% de entrada, por exemplo. Aí você vai ter que chegar no valor de entrada. Depois você vai ter que descobrir qual o valor a ser financiado. E depois, o valor de cada veículo, se for pago 24 prestações, 36 ou 48 prestações. Professor, Diga. eu posso centralizar esse nome aqui? Posso? Pode sim. Maria, eu tenho a agonia desses nomes aí nos cantos. É toque, cara, isso é toque. Mas Pronto. muita gente é assim também. Prof, Oi. o valor financiado é o valor total menos o valor de entrada. Exato. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Como é que eu descubro o valor de entrada? Pega 20% do valor do carro. vezes o valor. O que eu travo aqui? 20%. 20%. Pronto. A gente vai ser puxado para baixo, né? Isso. Puxa para baixo. Tá. Aí a gente tem todos os valores aí. Pessoal, deixa eu salvar logo esse negócio aqui, que senão não atrapalha. Professor, coloca o cursor ali em cima do valor de entrada, que eu só consegui abrir minha pastinha agora. Aqui, né? A função, o cálculo, não é nem função, é só uma operação básica. Ah, beleza, vou copiar rapidinho. Valeu. Beleza. Aí, pessoal, teve uns números que ficou só a hashtag, aí eu dei, é só dar um duplo clique, né, na coluna, né? Isso. Beleza. Prosseguindo, pessoal. Agora nós vamos para o valor financiado. Certo? O valor financiado, alguém já tinha falado aí para a gente como é que chega. É a entrada menos o valor, pessoal? Exato. É o valor menos a entrada e não precisa travar nada aí. Beleza? Beleza. Agora a gente vai descobrir, de fato, os valores de cada prestação. IP, né? Na realidade, IP, não é nem... né? Isso, não é PROC-V? Não? O de 24 vezes? Não, aqui não é PROC-V, não. É NPR, porque quer saber o valor da prestação. Não, a gente já sabe o valor da prestação. É 24.
Eu quero pegar. Não, mas ele é quantidade, não, professor? Não, o que A eu gente quero. sabe a quantidade das prestações, o valor da prestação a gente não sabe com os juros, Que eu, não? ó, só que aqui o que, é que eu quero? Eu quero saber. Eu quero saber quanto é que vai ser pago no final, pegando esse valor aqui, com essa taxa de juros das 24 prestações. Esse valorzinho aqui, ó, porque já a entrada já foi dada. Qual é a função? Valor futuro? Igual VF. Né? Qual é a taxa dos 24? 2%. Tá. Número de períodos ou parcelas. Aqui, né? Ó, 24. Posso selecionar esse 24 aqui. E tal. E o PGTO, o pagamento, eu tenho? Não. Então não indico. Pulo. Valor presente ou valor que vai ser pago, o valor normal, inicial do produto. Onde é que está? 6 mil, a entrada. É a entrada? Não, tu comprou o carro, tu já pagou. Valor financiado. Exato, é esse valor aqui, ó. Isso aqui tu já deu no ato da compra de entrada. É esse restante aqui que vai ser pago. O valor presente, professor, é os 27 mil, o valor financiado? Exatamente. Por quê? Porque tu já deu uma entrada. Tá? Vou comprar o veículo, já dei 6 mil reais. Falta pagar quanto? 27 mil. E esses 27 mil eu vou pagar em 24 prestações. Entendeu? Entendi, eu acho. Não preciso colocar nenhuma indicação de 0 ou 1, coloco se eu quiser. Beleza? Ao dar Enter aí, ó, ele vai dar esse valor, né? Um valorzinho meio abusivo. Né? Porque a gente está... Financiamento você está pagando quase o dobro, né? Como o pessoal costuma dizer, é quase o preço de 2 veículos. 2 veículos. Está pagando. Pessoal, agora eu quero que vocês façam o seguinte. Lembrem-se lá dos travamentos, certo? Eu quero que só com esse resultado aqui, ó, 44 mil. Eu não quero que ele fique negativo, por exemplo. Eu não quero que ele fique negativo. Eu quero um valor simbólico. O que eu tenho que negativar aqui, pessoal? O valor financiado. Isso, VPzinho aqui, ó, G2. Porque eu não quero, eu quero saber quanto é que fulano vai ter que me pagar, mas o menos é simbólico, eu não quero que ele apareça. Aí o negativo, o VP. É só para dizer que é o valor pago no final, né? Isso. Agora, pessoal, o que é que vocês vão ter que travar aqui se vocês quiserem só puxar para o lado e para baixo depois? Somente com o resultado dessa célula aqui, eu quero que vocês tentem descobrir quais os travamentos que deverão ser realizados. Tem que travar o N e o H, não? Tem que travar a linha da taxa ali, do 2%. A linha 1 também, que é o número de prestações. E a coluna também. Essa coluna aqui? Não, porque aí vai passar para o lado também, né? É. Então é só a linha. E do G2 tem que travar a linha em coluna, né? Não? Para não sair. Ou só a coluna? Não, esse valor não trava, não. Acho que só trava a taxa que vai e a parcela. Lado, né? Deixa eu ver aqui. Sei não. É só para travar a linha ou cifrar antes do número, né? Só para travar a linha? Aqui não. Beleza. Eu travei o N11 e o H1. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem, né? Eu acho que o travamento fica... Na N fica só coluna.
No H só coluna e na outra só linha, no último. Deu certo quando vocês puxaram aí? Calma aí, pessoal. Não, tava esperando você dar a resposta. Eu que estou esperando vocês me darem a resposta, pessoal. Eu puxei aqui pro lado e saiu uns valores aqui. Eu tô no time desse meu amigo aí, saiu os valores aí, mas não calculei se tá corretinho, não. Peraí, pessoal, acho que o meu deu certo. Deixa eu ver. Eu acho que o meu deu errado, porque o carro tá saindo a 800 mil reais. Maria é o quê, meu? Banhada a ouro. É aquele carro do Shake lá da... Ah, é nesse nível aí, fake. Pessoal, acho que deu certo. Eu acho também que deu certo aqui. Também tô na fé de que tenha dado certo. Se eu puxar para o lado, quais são os valores que eu não quero que andem para o lado? Primeiro, eu não quero que esse valor aqui, ó, pule para o lado, porque todas essas duas colunas, outras colunas, vão pegar esse valor como referência. Então, eu tenho que travar a coluna desse valor, os 27 mil. No caso, o G2, tem que ser travado só a coluna. Beleza. Agora, quais são os valores que, quando eu puxar para baixo, eu não quero que saia da linha? Vamos ver o N11. O N11 é o 2%. Se eu puxar para o lado, eu aceito, porque vai sair do 2% para o 3% e vai sair do 3% para o 4%. Então, não preciso travar a coluna N. Agora, quando eu puxar para baixo, eu não quero que saia da linha 11. Então, eu tenho que travar somente a linha 11. Agora, vamos para o H1. Se eu puxar para o lado, é conveniente para mim que o H1 também caminhe para a coluna do lado, porque eu vou utilizar 36 prestações para a coluna do lado e 48 para a terceira coluna. Agora, quando eu puxar para baixo, eu não quero que saia da linha 1. Então, nesse caso aqui, eu também travo a linha 1. Se travar a coluna H, ele vai usar a referência no 24 por 36 por 48, né? Exatamente. Certo? A gente pode fazer só. Eu não vou puxar, porque se eu puxar, vai tirar a minha borda lateral ali, da minha coluna. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl Enter. Certo? Ctrl Enter também dá certo. E aí nós chegamos aí no resultado. Então fiz certo. Os veículos aí. Eu super errei. Só que aqui, lembrem-se, pessoal, que deu certo também. Isso aqui foge um pouco da realidade. Eu acredito que a taxa de juros não é tão alta assim, não. Não sei, né? 48 prestações, eu não sei como é que funciona a questão de financiamento. Não, professor, não é isso tudo, não. Pois é, então aqui é só para a gente praticar. É só para praticar, não é isso tudo, não. Tem condição, não, o cara pagar 179 mil num Fit Mob, pô. 2016. Eu acho que a taxa de juros deve ser menor, deve ser tipo 1,5, 2 e 2,5. Eu acho que deve começar por isso aí. Eu acho que não chega nem, não pode, eu acho que não é tão baixo quanto não chega chegar a 0, alguma coisa, entendeu? Porque é financiamento. Pois é, 48 prestações. Se fosse consórcio, aí sim, aí, como é consórcio, o juros é mais baixo, se você for dividir os juros do consórcio pelo período que você vai pagar, aí sim chega a uma taxa de 0, alguma coisa, entendeu? Entendi. Professor, como que eu vou pensar puxar até 48? Não estou conseguindo. Eu fiz assim, travamento, né? Selecionei tudo e dei Ctrl Enter. Selecionei. Quando você seleciona tudo, deixa eu só apagar aqui para mostrar como é que eu faço. Eu selecionei a coluna H e depois puxei para o lado. O problema é porque ele desfez essa linhazinha aqui da tabela, não desfez? No meu, não. Não, quando tu puxou para o lado, ó, quando eu puxo para o lado, ele tira. Não, selecionei a coluna todinha, a coluna e tá aqui, a linha. Eu também, eu fiz como ele, eu puxei para baixo, depois puxei para o lado, as linhazinhas estão tudinho aqui. Da linha dupla, tá?
No meu não fica. Se eu puxar para baixo e depois... O meu não tem linha dupla em lugar nenhum, Eu não. acho que é por causa do meu... Acho que é por causa da minha versão, não, professor? Ó, pessoal, ó, olha essa linha da lateral de você. É para estar desse jeito aqui, ó. Aí lá no Ah, final... tá, dupla, né? É, ó, lá Tá no não, tá dupla não. Pois é, quando você puxa, ele deforma. Né? E como é que eu faço para não deformar? Fiz o cálculo aqui, beleza? Aí eu seleciono tudo, ó. Já seleciono tudo. Com todas as células onde eu quero que os valores apareçam, eu pressiono F2 para poder abrir o modo de edição da primeira célula que eu fiz o cálculo. E agora eu vou pressionar Ctrl Enter. Aí ele faz, mas sem desfazer a formatação da tabela. Aqui também não apareceu essa linha dupla, tá normal. Acho que deve ser por causa das versões, né, do Office. Talvez, ó, mas olha lá embaixo. Lá embaixo, não é linha dupla também no teu? Deixa eu olhar aqui. Professor, Só lá embaixo, só Não, no final. Exatamente, foi porque quando você puxou para o lado, ele desfez a formatação da linha dupla. Porque ele arrastou essa formatação aqui, ó, que é só uma linha, até o final. Professor, Oi. Entendi. Eu tenho que, como é que se diz, selecionar tudo, depois fazer a fórmula e dar Ctrl Enter. Ou então, se você já fez a fórmula, você pode selecionar tudo, pressionar F2 e dar Ctrl Enter. Também dá certo. Selecionando também a guia que já tem o resultado, né? Exatamente. Aí eu seleciono tudo. Pronto, tudo. Dou F2 e o quê? Ctrl Enter. F2 e Ctrl Enter. Ah, deu certo. Deixa eu ver aqui. Ficou, professor, com o negocinho do... Tudo bom. Professor? Diga. O senhor pode só repetir por que que nessa fórmula, na função, a gente não coloca o 0 ou 1 no final? Você vai colocar 1 quando for indicado que no pagamento foi dada a primeira parcela no ato da compra como entrada. Quando acontece isso, como ele está dizendo aqui, ó, cadê? Ó, uma TV anunciada por R$ 1.200 à vista ou em uma mais 4. São 5 prestações, mas a primeira foi paga no ato como se tivesse sido de entrada. Foi pago no ato da compra. Entendi. Quando tem um valor, uma parcela foi paga lá no início, então eu tenho que colocar 1 no final. Certo. Tranquilo, turma? Então, agora a gente vai dedicar esse espaço para dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma dúvida de algum exercício anterior, falem agora, porque funções financeiras é isso, não tem muito mistério. Não é o tipo de função que você tem que ficar quebrando a cabeça com lógica. Foi muito difícil, não. Você já recebe os dados e só tem que encaixar nos locais certos. Você nunca vai se deparar com um caso de função financeira onde os dados não estão lá. Eles têm que estar lá, senão não tem como você chegar no resultado. Não é muito difícil, não. Professor, Diga. eu vou abrir meu coração para o senhor. Eu já não estou com muitas dúvidas, não, mas eu estou com um negócio aqui esquisitíssimo na minha vida por conta dessa faculdade online. Eu vou sair, porque o que eu tiver de dúvidas eu vejo em outro momento, pode ser? Tudo bem, então pode falar comigo também no WhatsApp. Tá ótimo, porque eu vou pegar as atividades de Excel para fazer amanhã de manhã. Vou acordar cedinho, porque hoje eu já consegui adiantar alguma coisa, aí amanhã de manhã eu faço, de tarde, se eu tiver alguma dúvida, eu falo com o senhor então, tá ok? Tranquilo. Porque Obrigadão. Nada, boa noite, viu? Boa noite. Não, pode falar que você vai falar amanhã o quê? Não, amanhã a gente vai ter a aula que vai servir para 2 atividades, que é a de texto, funções de texto e funções de data e hora. A gente vai ver a aula para essas 2 atividades.
Ah, entendi. Eu vi que já tinha gente tentando fazer e estava me perguntando hoje no WhatsApp sobre uma atividade de função texto. O pessoal está meio adiantado. Não, tô super atrasada, só fiz a inaugural, a primeira, a segunda e a terceira. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Professor, no caso, são 5 fórmulas, né? Funções financeiras. Isso. 5, certo. VP, VF, PGTO, taxa e número de parcela, que é NPR, número de período. Certo. O bom da atividade que vocês vão pegar é porque ela está bem mastigada. Tem as explicaçõezinhas, aí tem uma planilha onde vocês só vão ter dados e vão jogar, e vai ter uma planilha que vão ser casos assim, ó. Um fogão foi comprado, taxa específica, tal, aí você tem que determinar o valor das parcelas, das prestações, por aí. Então, no caso, sempre que quando eu não tiver um valor, eu só boto ponto e vírgula e sigo com o restante dos valores. Exatamente, pula para o próximo argumento. Porque no caso pode seguir assim que a gente coloca a fórmula, né? Lá embaixo tem dizendo o passo a passo, quais os valores que você tem que colocar, no caso. A fórmula mesmo por si diz. Isso. Quando você inicia qualquer uma dessas funções, qualquer função do Excel, né? Ele já abre uma caixa de diálogo indicando os argumentos que você deve usar naquela função. Certo. Tranquilo, turma? Tranquilo. Então a gente já pode fazer a atividade já, no caso, né? Essa. Já dá para fazer a atividade tranquilo de funções financeiras. Tá bom. Sobre hoje não teve muita dúvida, não. Talvez eu tenha das outras aulas, mas eu não estou lembrando agora, depois eu falo com o professor. Funções financeiras é o conteúdo mais fácil, tanto do curso de Excel pleno quanto do curso de Excel avançado. O pessoal associa a matemática financeira e acha que vai ser difícil, mas o Excel, ele facilita para você porque ele já calcula tudo. Você só precisa jogar a porcentagem, o número de parcelas. Se você fosse fazer de cabeça, realmente você teria um trabalho maior. Mas o Excel, ele é uma mãe para a gente já com relação a isso. Então, pessoal, eu vou postar essa aula lá no YouTube. Ontem eu não consegui postar na mesma hora que acabou, porque estava demorando demais para carregar. A aula só entrou hoje de manhã. Mas eu vou ver se hoje eu consigo postar essa. Eu vou tentar aqui postar o máximo possível para ver se hoje eu já consigo botar ela na playlist. Beleza. Então, turma, por hoje é isso. Foi bem light, né? Bem tranquilo. A gente se vê amanhã, certo? Beleza. Valeu, pessoal. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite.